O Flamengo recebeu a resposta que tanto queria. Aí é o que eu digo. Quem quer ser muito esperto, uma hora ou outra acaba se dando mal. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Gabigol, que deve receber no jogo de hoje uma nova oportunidade e FIFA bate martelo e define 12 sedes para o Mundial de Clubes em 2025. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Olha, é muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu já começo o vídeo falando sobre o novo Mundial de Clubes, que ontem a FIFA definiu 12 estádios como sedes para receber esses jogos do Mundial, que vai acontecer entre junho e julho de 2025. Então, o primeiro estádio que foi definido é o Hard Rock Café, que fica em Miami. O Lumen Field, que fica em Seattle, eu acho que é assim que se fala. O estádio Rosenblatt, que fica em Los Angeles. Em Orlando vão ter dois estádios, o estádio Camping World e o estádio Intercor. Em Atlanta vai ter um estádio, o estádio Mercedes-Benz. Rapaz, acho que é assim que fala, Nashville, acho que é assim que fala o nome. Vai ter o Geodis Park. Em Charlotte vai ter o estádio Bank of America. Em Seattle, acho que é Seattle não, Cincinnati, vai ter o estádio TKL. Em Washington, o Audi Field. Na Filadélfia, o Lincoln Financial Field. Em Nova York, Nova Jersey, vai ter o estádio MetLife. Essas serão as 12 sedes do Mundial de Clubes em 2025. A FIFA, em dezembro, vai fazer os sorteios, né? Sorteio da fase de grupo e tudo, e aí o Flamengo vai saber qual será o seu grupo, quais serão os seus adversários, e aí a gente já começa a fazer conta, ganha esse jogo, e aí a gente já começa a pensar e a projetar, essa é a palavra certa, a gente pensa e projeta aí uma ida para os Estados Unidos para fazer essa mega cobertura do Flamengo no Mundial de Clubes. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Gabigol, que deve receber uma nova oportunidade no jogo de hoje, isso porque o técnico Tite deve poupar alguns jogadores que foram titulares contra o Peñarol, já visando o jogo contra o Corinthians na próxima quarta-feira. E hoje a tendência é que o Gabigol ele seja titular depois de 2 meses, né, que o Gabigol não tem oportunidade de jogar de titular. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar a escalação oficial. Lembrando a você que a partir de 6 horas da tarde a gente vai estar ao vivo direto do Maracanã, isso porque o jogo é 8 horas da noite, então 6 horas a gente vai abrir a nossa transmissão direto do Maracanã com toda a cobertura e todas as notícias do Flamengo, beleza? Então 6 horas, você já sabe, transmissão Flazoeiro TV. Nós vamos falar muito sobre o Campeonato Brasileiro e sobre Flamengo e Atlético Paranaense, que é o último jogo dessa rodada. O Flamengo vai enfrentar o Atlético às 8 horas da noite. Rodada que começou ontem com Palmeiras vencendo do Atlético Mineiro e com Botafogo empatando com o Grêmio. O Botafogo já está caminhando para dar o brasileiro para o Palmeiras de novo, né? Então
a tabela nesse momento, a distância, né, dos times é 1 ponto. O Botafogo tem 57 pontos, o Palmeiras tem 56. Fortaleza, que ainda não jogou, que vai jogar hoje contra o Cuiabá às 4 horas da tarde, tem 52. Flamengo tem 45. São Paulo tem 44 e Bahia tem 42. Esse é o G6 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode dar mole, nesse jogo de hoje, porque pode ser ultrapassado pelo São Paulo. O Cruzeiro pode empatar com o Flamengo hoje e o Bahia também pode empatar com o Flamengo e o Internacional também pode empatar com o Flamengo, porque o 6º, o 7º e o 8º colocado estão todos com 42 pontos, então o Flamengo não pode vacilar hoje, não pode nem imaginar perder o jogo. Tem que jogar com vontade, tem que jogar com raça, tem que fazer o que tem que ser feito. O Cruzeiro vai enfrentar o Vasco no Mineirão hoje, 6h30 da noite, e o Bahia vai enfrentar o Criciúma na Fonte Nova. Então o Flamengo não pode vacilar, tem que cumprir, faz o dever de casa, que é vencer o jogo, tá certo? Falar agora de boa resposta que o Flamengo recebeu, e cara, assim, tanto o presidente Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, e o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, irmão, reclamaram pra caramba na rede social. O que acontece é o seguinte, tanto Flamengo como Atlético Mineiro pediram a alteração do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Isso porque o Atlético Mineiro perde alguns jogadores importantes, inclusive o Guilherme Arana, que vai para a seleção brasileira. E o Flamengo também perde alguns jogadores importantes, inclusive o Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. E o que aconteceria era, a semana do jogo seria no dia 16 e no dia 17. O Brasil joga dia 15 em Brasília contra o Peru e joga no dia 10 em Santiago contra o Chile. E aí, o Flamengo falou, olha, ao invés de eu jogar no dia 16 ou no dia 17, com meus jogadores todos cansados, ou a maioria deles cansados, eu jogo no dia 16 desfalcado contra o Fluminense, eu aceito jogar no dia 16 desfalcado contra o Fluminense, e esse jogo da Copa do Brasil sendo no final de semana do dia 20. Foi essa a proposta que o Flamengo e o Atlético Mineiro fizeram. O Corinthians e o Vasco se mostraram ao contrário. Por quê? Era interessante para o Corinthians e para o Vasco receber Flamengo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro sem alguns jogadores e sem o Guilherme Arana, e o Flamengo sem alguns jogadores e também sem o Gerson, ou com esses jogadores esgotados, cansados. Porém, a CBF atendeu o pedido de Flamengo e Atlético Mineiro e mudou o segundo jogo. O primeiro jogo vai ser agora, no dia 2, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, 9h45 da noite. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Vasco, 7h15 da noite, na Arena do Galo. E depois, no dia 20, dia 19, na verdade, o Atlético joga contra o Vasco e no dia 20 o Flamengo joga contra o Corinthians lá em Itaquera. O Corinthians soltou uma nota. O Esporte Clube Corinthians Paulista expressa profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data de jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo. É inadmissível que em uma competição de tamanha relevância as decisões sejam tomadas fornecendo um clube determinado dos demais. Favorecendo um clube determinado dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições, disputa mesmo, Sul-Americana, Copa do Brasil e o Brasileiro, para não cair. Simultaneamente 3 competições. Qualquer alterações gera sérios prejuízos no nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estabelecido deveria ser uma prioridade da CBF, que infelizmente demonstra mais uma vez falta de compromisso com a equidade e a transparência. O Corinthians não pode aceitar passivamente mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral
de aceitar o pedido de outro clube sem a consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento. É claro, é um claro desrespeito. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições. Cara, todo respeito ao Corinthians. Pô, Corinthians, você está falando de ferir, de integridade. O Flamengo jogou 9 jogos aí, 9 jogos desfalcados. 9 jogos o Flamengo jogou desfalcados durante a Copa América. O campeonato não parou para o Flamengo. O campeonato não pausou para o Flamengo. O Flamengo vai perder agora, na data FIFA, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Varela, Eric Pulgar, o Gonzalo Plata, 6 jogadores. Jogaria com 6 jogadores a menos. O Flamengo perdeu o seu melhor artilheiro, o artilheiro do Brasil no ano, por conta da CBF. Realmente você acha que a CBF está ajudando o Flamengo e prejudicando o Corinthians? É brincadeira. E o Pedrinho também fez um vídeo lá indignado e tal, falando que é contrário, porque queriam, tanto o Corinthians como o Vasco, queriam pegar o Flamengo e o Atlético fragilizados. Essa é a grande realidade. A ideia do Corinthians e do Vasco era enfrentar o Flamengo fragilizado. Bom, queria pedir para você compartilhar o vídeo, é muito importante para nós, e pedir a você que não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis.